Para e repara. Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Pode Reparar, um podcast que compartilha saberes aqui no digital de maneira informal e nos ensina a aprender a conhecer. Hoje, eu, Natália, estou na companhia do meu esposo Danilo, tudo bem? Olá a todos. E o dia de hoje vai ser para entrevistar ele por uma perspectiva paterna. Nós vamos conversar aqui como é ser pai. Vamos tentar colocar em boas palavras, colocar em palavras mais simples, se é que pode ser simples. Vamos tentar. Então vamos tentar. Desafios de saber e lidar com a paternidade. Então vamos conversar sobre o momento em que você soube que você ia ser efetivamente pai, porque você lidou com a paternidade de duas formas, né? Quando chegou nas nossas vidas, eu já tinha a Nina, que tinha 1 ano e 3 meses, então você vivenciou uma paternidade ali, adotando para si esse lugar, e depois a gente teve, depois de 9 anos, a gente teve aqui a nossa pequenininha, né? Uhum. Que é a Ariela. Então eu quero entender desse seu olhar, né? Os desafios de saber lidar com a paternidade por esses dois aspectos. Bom, primeiro olá a todos, é um prazer tornar aqui sempre e apresentar, e hoje sendo entrevistado, né? E eu vou tentar ser bem breve, ser bem simples nas palavras, mas dentro da pergunta, eu lembro que quando a gente se conheceu, eu conheci a Nina, nós tínhamos ido para um parque. E nesse parque a gente estava se divertindo e eu percebi que a Nina estava muito curiosa comigo, eu curiosa com ela também, né? Porque ali foi a primeira vez que nós estávamos sendo apresentados. E eu acho que o grande gesto que ela fez, né, ao final, inclusive, daquele dia, de mostrar, né, eu gostei de você, pode se aproximar, foi dar uma batatinha na minha boca. Então ela deu aquela batatinha e ali, não necessariamente naquele ponto, eu digo que eu me tornei pai, mas eu ali percebi que poderia vir uma responsabilidade muito diferente. E foi. Depois, com o tempo, né, que nós namoramos, depois a gente casou, foi morar junto. E ali na convivência, no dia a dia, eu fui vendo os desafios de ser o tio Dan, mas o tio Dan com as responsabilidades de pai, né? Tanto que até hoje ela me chama de tio Dan, mas ela ao mesmo tempo tem esse carinho, e eu tenho por ela, e ela me escolheu ali como um pai também para ela. E já com a nossa filha, né? Também a nossa filha, a Ariela, veio... Acho que na gravidez eu acho que eu fiquei um pouco aéreo, porque eu nunca tinha experimentado essa sensação, né? Como a Nina veio já pronta, a Ariela, eu acho que eu demorei um pouco para digerir. Eu acho que o momento que eu vi que eu era pai e a responsabilidade de ser pai foi quando ela nasceu. Ela literalmente caiu no meu colo, né? Que a gente teve um parto. Foi um parto humanizado. E esse parto, a gente ali no meio, né, junto, e ela literalmente, né, na hora de nascer, ela caiu na minha mão, né? Só sentia aquele quentinho ali foi aquele choque, né? Foi aquele susto, e eu pensei, falei, caramba, é isso, né? É outra vida. E ali foi o segundo momento, o segundo pai diferente ali que eu me tornei. Como foi esse impacto para você naquele momento? Foi um choque, porque, querendo ou não, ali... um ser que tava... Porque a Ariela nasceu chorando, gente. A Ariela até hoje, ela é uma criança ela é sensível. bem sensível. E ela como eu posso dizer, ela é bem extrema, assim, nas coisas de sentir, nas coisas de se expressar, né? Ela é bem intensa. Então, quando ela nasceu, ela chorou bastante. Então, quando ela caiu, por exemplo, né, no meu braço e senti aquele quentinho, ela já estava gritando. Então, ao mesmo tempo que eu vi um ser ali com bastante expressão, bem forte, eu senti que era algo muito sensível e que eu precisava ter uma responsabilidade. Tanto é que quando ela veio no meu braço, eu já fiquei olhando assim para as enfermeiras, assim, com o olho estralado, né? E pensando, meu Deus, o que eu faço com isso? E eu procurei logo a mãe para poder entregar. Então, ali o impacto ele
foi, acho que ali o momento de virada diferente foi ali. E o que você sente que mudou a partir daquele momento? Porque muito se fala da perspectiva feminina, do lado materno, muito se fala dos desafios da maternidade com relação a abrir mão do próprio tempo. Com isso, você abre mão das finanças, muitas coisas ficam ali mexidas, tem o desenvolvimento da relação. Então, para você, no lado paterno, quais foram as mudanças que você percebeu na rotina com relação a esses aspectos? Tempo, finanças, o seu desenvolvimento com relação a ter um relacionamento com essa nova criança, né? E com a Nina também. Pode falar dos aspectos. Como eu já falei, né? A Nina, ela veio pronta já, né? Então foi ali, ela me escolheu como um pai e ali também eu pude escolher ela como filha. Né? E a Ariela, eu já passei todas as fases, né? Então peguei a parte que você estava grávida, peguei a parte depois que ela nasceu, que é aquele período lá de adaptação da criança, né? Que é como se fosse uma última parte, né? Da gestação, que é aqueles 3 meses lá de adaptação. A Ariela tinha, como qualquer outra criança, ela tinha as cólicas de madrugada, tinha as demandas que tinha que atender, tive que aprender a trocar fralda, gente. Para mim foi um desafio trocar fralda. E eu não sabia trocar fralda, dar banho também. O primeiro banho também quem deu fui eu. Então, ali, eu acredito que essa primeira parte, né, que é do recém-nascido, até mais ou menos a idade que ela tá agora, que seria o equiparado da Nina, aquilo ali para mim tudo foi novo, né? Foi tudo muito diferente do que eu já estava habituado. E mesmo que eu tivesse habituado, são crianças completamente diferentes uma da outra, como qualquer outro ser humano. Quais eram Vamos fazer um comparativo, porque não tem como a gente não olhar e comparar, né? Sim. A gente tem duas filhas diferentes, em jeitos, na expectativa e perspectiva, visão de vida e tudo mais que elas vão aprendendo conosco. Nesse compartilhar do período da Nina, quais os aspectos você lembra que você sente que seu tempo foi modificado, suas finanças foram modificadas nesse relacionamento com ela? Com a Nina foi basicamente uma escolha de responsabilidade, porque eu já sabia que você já tinha Nina, então ali foi uma escolha. Então a gente já sabia não necessariamente sabia o que ia enfrentar, mas a gente já sabia que seria um desafio diferente. Não que com a Ariela também, mas a Ariela também foi algo que é bem diferente relacionado à Nina no sentido de que é uma escolha e ali não que a Ariela não seja uma escolha, tá? Eu não quero deixar mais ou menos nesse sentido. Mas ali tinha que ser o que tinha que ser. Entendeu? Então, por exemplo, a da Nina, ela tem a convivência, né, com os familiares dela, ela tem o pai dela, né? Então, não que isso me isenta, mas eu escolhi as responsabilidades ali. Com a Ariela, já é responsabilidade mesmo. Você é o pai mesmo, você tem que cuidar. Então, qualquer coisa que você for fazer, você tem que pensar num todo, pensar na família. Você tem que pensar que qualquer escolha que você realizar vai afetar toda a família, né? Isso inclui, às vezes, enfrentar até dentro do trabalho, né? Como tem acontecido recente, de alguém te falar alguma coisa e o seu eu dentro de você, né? Fala assim, vou revidar, né? Revidar, vou xingar, tô nem aí, vou jogar isso aqui pro alto. Mas, ao mesmo tempo, vem aquele pensamento, né? Falei, poxa vida, espera um pouco, reflete um pouquinho do que você está fazendo, pensa muito bem antes de você responder, porque agora você tem mais responsabilidade do que você já tinha escolhido, né? E você precisa saber as consequências do que você vai fazendo agora. Então, tudo agora que eu faço é pensado totalmente, já era pensado na família, mas agora muito mais, porque tem outro ser aí que depende também das minhas escolhas. Então, nesses aspectos, você consegue administrar tempo e finanças para que não seja de um resultado prejudicial, não é isso? Isso, exatamente. Esse exemplo que eu dei, né, recente, isso acontece, tá, pessoal? A gente nem sempre... dentro de casa, às vezes, a gente tem as nossas discordâncias, imagina fora, que são pessoas que a gente não tem aí essa convivência, né? E como eu
deixei claro, recentemente eu tive essa experiência com determinada pessoa e essa pessoa passou do ponto comigo, né? Eu, em particular, pelo meu lado como ser humano mesmo e também como homem, né? Você quer se posicionar, você quer encarar essa pessoa e falar, tá, o que foi? Por que tá falando assim comigo? Né? Que acho que como ser humano a gente não pode falar de qualquer jeito com qualquer pessoa. E ainda mais para o mundo masculino, em que o respeito ele tem que imperar. Tá? Eu estou falando dentro do mundo masculino, mas não no sentido de ser machista e tudo mais. Tá? Mas é no sentido que existe percepções diferentes. Né? Então, por exemplo, muitas vezes, e isso eu pensei que eu nunca fosse concordar com isso, mas às vezes é muito melhor você tomar um soco do que você tomar um tapa na cara, porque parece que o tapa na cara ele é muito mais humilhante, pelo menos assim dentro do universo masculino, né? Do que você ser humilhado, do que você ser diminuído. É claro que tem as concepções um pouco diferentes, mas seria mais ou menos nesse caminho. Então essa pessoa ela gritou comigo, né? E eu percebi que tinha outras pessoas olhando e percebeu aquilo também. Outra vez também ele me corrigiu por um negócio muito besta, me corrigiu na frente de outras pessoas também, as outras pessoas ficaram olhando. E aquilo, é lógico que passa pela cabeça, né? Você encarar e falar assim, pô, você tá maluco de falar isso assim comigo? Mas aí passa também um filme na cabeça e fala, pera, cara, tem umas escolhas que você fez, né? E você precisa arcar com elas. Então, não que você tem que ficar tolerando pessoas folgadas, mas tem coisas que você vai escolher mesmo na sua vida, as batalhas que você vai encarar, né? E saber separar as escolhas de ego e as escolhas que você escolhe junto com outras pessoas. Isso muda seus aspectos emocionais, porque você está falando de uma demanda que está fora da rotina de casa, mas que está vinculado à tua responsabilidade sobre uma família, né? No caso, as filhas. E como que você vem administrando essa questão do expressar? Porque se você passa por um lugar de pressão, como muitas mães também passam, fora do ambiente de casa, quando você retorna, como que fica essa questão de relacionamento com as filhas? No sentido de você não descontar, no sentido de você administrar, porque tem um tempo fora na jornada de trabalho, né? Em que você passa ali horas, mais de 10 horas, mais de 10 horas fora de casa. Quando chega, o tempo é curto para estar com elas. E muitas mães passam por esse tipo de jornada. Até é diferente de não conseguir ver o filho acordado, porque tem 2 jornadas de trabalho, ainda tem as demandas de casa. E tem que administrar esse emocional e esse tempo com essa criança. Então, a gente percebe que tem essa movimentação. Como é que você está lidando com essas mudanças nesses aspectos emocionais, né? Administra fora o segurar, o conter as emoções com relação a uma chefia, né? Alguém que tem um cargo acima de você, que está lidando com aquele ambiente profissional, do qual você demanda a necessidade de se desenvolver, de atender, para ter do seu tempo ali o retorno financeiro. Para quando chegar em casa, você poder ter a oportunidade de proporcionar realizações materiais, o atendimento das necessidades básicas, mas também tem que administrar essa afetividade, se dar atenção com qualidade. Como que você vem olhando para esses aspectos que mudaram para você? Eu tento separar sempre ao máximo as coisas. Claro que nós, como seres humanos, somos um emaranhado e um junto de tudo, né? Tanto do que nos acontece dentro de nós e no que acontece ao redor de nós, né? Então, não dá para dizer que eu sou 100% não emocional, racional dentro do meu trabalho. Não é assim, não é. E também eu não sou 100% racional dentro da minha casa, né? Então, às vezes, pode acontecer, por exemplo, eu comparo como o tempo aqui de São Paulo, né? Ele pode mudar de uma hora para outra e isso depende muito de muitos fatores. Mas, por exemplo, quando aconteceu, né, determinadas situações,
eu tento, antes de chegar em casa, eu tenho um ritual dentro da minha mente de repassar tudo o que aconteceu e ver que ponto que foi que eu permiti tudo aquilo, ou que foi até consequência de algo que eu possa ter provocado para não provocar de novo. E tentar entender o que está acontecendo aqui dentro, né? Dentro da minha mente, dentro da parte emocional, dentro do coração, para não levar para casa. É claro que nem sempre acontece isso. Por exemplo, dias em que a gente sabe que a nossa bebê está doente, eu não vou conseguir me concentrar 100% no meu trabalho. Não tem como, eu sou um ser humano. Acredito que, às vezes, até mando mensagem, está tudo bem aí, ela se alimentou, como é que está a Ariela, ou como é que está a Nina também, que às vezes a Nina também tem as fases dela, e vice-versa também. Às vezes eu posso chegar em casa e ficar mais recluso. Às vezes, o que eu faço? É até engraçado isso. Eu tava colocando anime, eu tava assistindo Naruto, às vezes, quando eu chegava de casa. Por quê? Porque aquilo ali, não que a minha família não fosse importante, né? E eu gosto desse afeto de chegar em casa, de ter o abraço, de ter sempre alguém me recebendo. Mas ali você tá tendo que assistir algo que você não tem esforço mental, né? Caixa do nada? A caixa do nada, exatamente. A caixa do nada que todo homem aí, eu acho que todas as pessoas têm essa caixinha do nada, né? Vai ali para distrair a cabeça, para poder ali... às vezes você não tá olhando para a tela, mas você não tá prestando nem atenção. Você tá só refletindo no que aconteceu e tentando lidar da melhor forma possível com tudo que aconteceu ali durante o dia. E como tá na caixa do nada e ter... uma esposa com as demandas do dia para conversar. Eu, em particular, que me vê assim falando, pensa que eu sou um cara bem, eu posso dizer, sociável, né? Mas eu acho que na maioria do tempo eu não sou uma pessoa sociável. Eu gosto de ser uma pessoa sozinha, uma pessoa sozinha no sentido não introspectivo, né? Porque a minha cabeça sempre tá com alguma coisa, né? Sempre tá pensando em alguma coisa, né? E às vezes é coisa que, meu Deus do céu, tô pensando, sei lá, no futebol, tô pensando no anime que eu tenho que chegar em casa, vou assistir. Eu até tento me colocar nos pensamentos assim para resolver determinados problemas. Às vezes a gente quer fugir desses problemas, aí dentro da nossa cabeça a gente acaba É um mecanismo de defesa, você diria? É um mecanismo de defesa para tentar fugir um pouco daquela realidade, né? Claro que a gente não foge dela, a gente só para de dar um pouco de atenção para ela. E quando a gente volta mais calmo, volta com mais racionalidade para poder resolver. Mas para lidar com isso, eu tento ser o mais perceptivo possível, né? Vamos lá. Às vezes eu sei que você quer contar do dia, eu sei que você quer contar alguma novidade, eu sei que você quer me falar sobre alguma coisa que aconteceu com as meninas, que é para ajudar a resolver, para ajudar a tomar uma decisão, uma escolha, por exemplo, que a gente está enfrentando agora, que é relacionado à casa. Estava chegando do trabalho e todas as vezes ela me pedia para a gente olhar as casas, né? E às vezes eu só queria jantar, tomar um banho e ir direto para a cama ou fazer alguma outra coisa. Quando você lida com essa rotina, o que você sente que é mais desafiador? Por exemplo, cheguei de um dia desafiador em casa, como muitas pessoas vão chegar, como muitas mães chegam, e aí tem de lidar com a demanda que os filhos pedem, que é a atenção, principalmente, mas é uma atenção presente, ou seja, sem distrações, porque a criança, o filho, ele não perdoa essa indiferença ou desatenção. E eles percebem quando a gente está plenamente conectado com eles ouvindo e quando não. Então, como que é lidar com esses desafios? Como que você consegue atender essas demandas? Falando desse aspecto paterno. Tem que pensar em três vertentes, na verdade, diferentes, né? Você, primeiro, como minha esposa. As meninas, né, a Nina, como o tipo de pai que ela me enxerga, e a Ariela também como o tipo de pai que ela me enxerga, né? Às vezes a gente acha que, por exemplo, a Ariela ela é bem chegada mesmo na mãe, né? Mas aí às vezes a gente fica com a ideia errada, tá com a mãe, não vai sentir tanta falta. Rapaz, quando eu chego, ontem, por exemplo, eu cheguei às 10 e pouco da noite, né? Mais ou menos.
cheguei do trabalho e ela na Ainda hora acordada. levantou, ainda acordada me esperando, tá? Então, acho que cada pessoa ela tem a sua devido jeito de expressar e devido jeito de sentir cada emoção. Então, para lidar com essas demandas, isso depende muito de cada pessoa. Eu tenho que escutar bastante, né? Isso tô falando no papel de esposo, de marido, de companheiro. A Nina é alguém que ela não é muito de abraço nem de toque. Mas a Nina, ela é do tipo de pessoa... Companhia, o prazer né? da companhia. Junto, alguma coisa. Ela fala assim, vem, Tchudan, vem ver comigo esse anime aqui, vem ver comigo esse desenho, esse vídeo de música, né? Vem ver esses bichos aqui, que ela sabe que gosta de bicho, às vezes ela coloca um negócio de bichinho lá pra gente poder assistir junto. Então aquela ali é a companhia dela. A Ariela já é mais bagunça. A Ariela quer tá pulando, quer tá fazendo ali as coisas, né? Até por conta ela tem 2 aninhos só. Mas ela quer pular, que nem ontem, veio pro meu colo, veio brincar comigo, já chegou perguntando, papai, o que você trouxe? Até brinquei com ela, falei, papai, como é que você sabe que o papai trouxe alguma coisa? Ah, você sempre traz. Falei, você tem razão, eu trouxe um saquinho de paçoca. É a linguagem do presente. É a linguagem do presente, ela é assim. E como é perceber esse jeitinho e lidar com essas diferenças? Atendendo cada uma de forma justa, porque muitas vezes a gente encara que o justo é dar igual para os filhos, e isso não é justo. Porque são crianças diferentes, demandas diferentes, jeitos diferentes de se comunicar, de receber, de se expressar. Então, como é para você atender esses 2 jeitinhos diferentes? Eu tento ao máximo ser o que vocês precisam. Que eu acho que a parte da paternidade e também de ser companheiro, de ser marido, ser esposo, é você ser exatamente aquilo que precisa. Às vezes você nem é dessa linguagem, né? Por exemplo, eu não sou da linguagem do tu falar. Eu não muitas pessoas... Eu sou. Então, ela é da linguagem do falar, né? Muito. E eu não sou da linguagem do falar, eu sou da linguagem do fazer, né? Do fazer, vamos lá, eu vou fazer um café da manhã, vou fazer uma comida para você, eu trouxe isso aqui da rua para você, eu lembrei de você, então eu sou mais ou menos assim, eu não sou de falar eu te amo, não que eu não fale, tá? Eu falo, mas é bem mais a minha linguagem é fazer do que propriamente falar. Então... eu tento sempre ser um pouco do que vocês precisam, né? Do que vocês querem de linguagem daquele carinho. Bom, pensando agora nessa parte mais, assim, encantadora, né? Que a maternidade tem, que a paternidade traz também, que é sob o aspecto do convívio com os filhos, né? Quais são essas alegrias simples e significativas que você consegue lembrar e detalhar? Eu acredito que cada pessoa no mundo, né, mesmo que muitas não lembrem, e talvez um dia ninguém mais lembre, e isso faz parte da história da humanidade, talvez algumas acabam sendo lembradas, mas porque elas deixaram coisas que marcaram muitas pessoas, né? Você vê por compositores de centenas de anos, você vê por artistas de centenas de anos, e até pessoas comuns, né, que resolveram fazer pinturas dentro de uma caverna. Elas deixaram coisas que elas nem sabiam que outras pessoas um dia veriam, né? E, na verdade, a gente não sabe nem o nome dessas pessoas, mas sabe que foram pessoas. Mas a minha alegria é saber que um pouquinho de mim tá em cada uma. Tá um pouquinho, sabe? Por exemplo, a Ariela, ela... é até engraçado. Não que eu faça isso, tá, gente? Mas eu sou muito, muito brincalhão. E outro dia ela olhou pra minha cara e falou assim: papai, ela tava sem fralda, eu vou soltar pum na sua cara. Eu e a Natália, a gente sentado deitado, né, conversando e tudo mais. Quando eu vi, do nada, eu só vejo ela sentando aqui no meu rosto e dando um pum. Eu fiquei sem reação, eu falei, rapaz, o pior é que eu sei que ela... Não que eu tenha feito isso na frente dela, mas às vezes eu brinco com ela, vou soltar pum na sua cara. E ela pega, faz. Mas isso é a parte de bobeira, tá, gente? A Nina, eu vejo a questão também de brincadeira, né? Às vezes eu brinco, eu fico falando em um sotaque talvez diferente, e a Nina já foi pega falando com um sotaque, por exemplo, eu morei no Nordeste, aí eu falei, minha filha, pega isso aí, e a Nina vai lá e faz isso também. E às vezes não é nem a questão só do saber, né? Que é legal você transmitir um saber que a pessoa
vai utilizar na vida, né? Por exemplo, bate o sapato para ver se não tem nenhum bicho antes de calçar. É legal isso. Mas é muito legal também você ver um jeito divertido de você lidar com a vida e saber que para elas também foi divertido lidar com isso, né? E elas provavelmente vão levar adiante. Talvez nunca, depois de bisavô, não sei, tataravô, talvez elas, né, as outras crianças, né, bisnetos, tataranetos, nem lembrarão quem que é, né? Quem sou eu. Mas talvez repita essa brincadeira aí elas vão lembrar, isso era do seu avô, do seu bisavô, ele que fazia essas brincadeiras comigo. É muito gostoso ver esse convívio, o resultado dessa construção do aprender a conhecer, né? Por meio do que você teve de referência, o aprender a fazer no dia a dia, com as lições de vida que também foram aprendidas e repassadas. Elas aprendem a ser e transmitem isso. E falando então desse cantinho de referência, como que você enxerga que você aprendeu a ser pai com o seu pai? Pensando por duas vertentes, né? E aí contextualizando, você tem o aspecto pai biológico, né? E tem ali os seus ensinamentos, o que você extraiu de aprendizado do convívio pouco que você teve, e o aspecto do seu pai de criação, que é para você o seu pai mesmo. Então, como que você lembra e percebe que você reproduz a paternidade hoje por esses aspectos de referências? O meu... Eu não digo nem pai, porque eu acho que pai e genitora são coisas completamente diferentes, né? Genitor você consegue pegar em uma clínica artificial, por exemplo, né? O material genético, hoje em dia, a tecnologia ela tá aí para isso. Mas uma coisa que a tecnologia ela não vai imitar ou fazer algo parecido é carinho e afeto, né? Então, na época, a minha mãe, né, teve esse relacionamento, no qual não foi para frente. E pouco tempo depois, chegou o meu pai, que é o Gerson. E ele, né, assim como eu escolhi com a Nina, e curiosamente, abrindo aspas, eu sempre soube na vida que um dia eu iria fazer a mesma coisa. Que um dia eu iria escolher ser pai, que foi o que aconteceu com a Nina. Então, meu pai, né, a minha mãe já tinha 2 filhos, né, tinha meu irmão mais velho, e eu também era bem novo, tinha mais ou menos 1 ano, até um pouco antes. O meu pai chegou na vida da minha mãe, e ele tomou para si essa responsabilidade, né? Falou, vou cuidar de você, cuido dos seus filhos, tanto que o meu registro e do meu irmão mais velho é do nosso pai. Então eu não consigo nem chamá-lo de padrasto. Para mim, ele é a minha referência de pai, né? E a referência que eu tive, né, com o genitor biológico foi completamente aprender algo que é avesso a tudo isso, né? Que é a ausência. Eu tento não ser ausente, né? Talvez eu não consiga isso a todo momento. Eu acho que humanamente isso não é possível. Às vezes, mesmo você estando do lado, você não falando a linguagem da pessoa ou a linguagem do seu filho, você se torna ausente. E às vezes você está o dia inteiro no trabalho, você fala a linguagem do seu filho e ele te sente ali presente, né? E às vezes até pessoas que partiram, deixaram algo diferente e você sente ali presente. Então eu aprendi o avesso, pelo menos dessa lição que ele deixou, né? De alguma forma ficou alguma lição. E a lição que eu levo do meu pai, inclusive eu até olho como linguagem de amor do meu pai, por exemplo, de fazer. Como já aconteceu em casa muitas vezes, de eu chegar de madrugada e cozinhar, e meu pai fazia isso, de cozinhar. Ou de chamar meu filho, vem aqui. Às vezes meu pai ele é muito bruto na forma de falar, muito bruto. E às vezes eu tento não ser assim, mas às vezes a gente acaba um sendo... papai urso. Meu pai é ex-militar, né? Então, não que quem é militar é necessariamente mais bruto, não é só por isso. Mas, querendo ou não, é uma linha mais traz severa. Um aspecto de rigidez. De rigidez, isso, exatamente. Então, meu pai era sempre sim, senhor, não, senhor. Então a gente enxergava ele como uma autoridade em casa, mas também enxergava ele como alguém que protegia
a gente. Eu já trouxe isso em outros episódios do podcast, em que era, para mim, eu sempre tentava contar pro meu pai o que acontecia, porque meu pai era militar na época, né? E a gente sofria bullying, né? Principalmente eu tive muito episódio de bullying na escola. Então, eu sempre tentava levar isso pro meu pai, porque meu pai era um cara grande, ele não é grande de altura, mas ele é um cara que você sente a presença dele, né? Não tem como não notar meu pai. Meu pai é um cara criativo, eu me considero um cara bem criativo para resolver algumas coisas. Meu pai, eu acho que ele é o típico homem, a palavra eu não sei se é essa, mas rústico. Acho que a palavra é essa. Bruto, rústico. Sofisticado, né? Meu pai gosta de Malbec, eu também gosto. Bruto, rústico, sofisticado. Isso, meu pai, ele sabe cozinhar, ele se vira. Meu pai, ele é pedreiro, meu pai é pintor. Meu pai, ele mexe com elétrica, se for possível. Trouxe várias referências também de família para você, né? Também várias referências, até conexões. porque ele não teve isso. Ele também teve pessoas que escolheram cuidar dele. Então ele passou isso também adiante. Olha só, até esse pensamento agora nunca tinha parado para perceber. Meu pai, a mãe dele abandonou ele também. E também ele foi adotado por outra pessoa. E essa pessoa tinha os pais também, que eram os avós do meu pai, que cuidaram na maioria do tempo dele. Entendeu? Então, ele também teve uma outra mãe, inclusive adotiva, e esse pai adotivo e esses avós adotivos que resolveram. Também não foi, digamos, fácil para a vida dele, porque eram pessoas que tinham lá os seus problemas também para resolver, né? Nas histórias, inclusive até você escutou, mas histórias, digamos que um pouco difíceis de ouvir, que meu pai ele disse que às vezes ia catar o pai adotivo dele na rua, bêbado. Então, meu pai tinha tem essa lembrança ruim, né? E ele conta de uma forma que a gente sabe que ainda dói. E ele tem 50 anos, meu pai. Meu pai é novo, 50 anos. E também, ao mesmo tempo, dele reencontrar uns irmãos, que ele tem irmãos aí que são bem mais velhos que ele, deve ter os seus 70. Ele tá todo feliz de ter reencontrado essa família, então ele voltou um pouco e ele tá tentando resolver isso dentro dele, porque querendo ou não, foi uma marca que ficou para ele. E nós, como filhos, nunca percebemos. Até falei para ele, pai, hoje em dia eu entendo muito das suas decisões que o senhor tomou, né? E agora eu tento tomar decisões parecidas, não iguais, né? Mas parecidas no sentido de ter uma postura, né? Ali de pai, de homem também, que eu acredito que essa responsabilidade também tem que ser tomada como homem dentro da casa. E te assusta essas responsabilidades? Porque não. Vamos conversar um pouquinho também sobre esse lado da partilha das responsabilidades. Porque muitas vezes, e é o que a gente ouve na mídia o tempo inteiro, é que o homem tem que ser essa base forte, sólida, preparada. Mas se não vem esse preparo, a gente acaba repetindo situações na família, como vimos aqui. Repetição de situações. Repetição. O poder da escolha que nós temos, porque você escolher um filho, você escolher ser pai, dá um poder muito grande para aquela criança, né? De ser amada, de contar com afeto, com cuidado, com a importância. Como olhar para esses aspectos de ausência realmente impacta, né? Impactou na vida do teu pai, ele tentou fazer diferente, impactou na sua vida, você também traz as suas diferenças, mas precisamos olhar para esse vínculo de relacionamento no sentido de entender até onde essa referência pode me favorecer ou me atrapalhar. Em sentido de você ter suas próprias escolhas como pai e como homem, né, assumindo essas responsabilidades sobre o aspecto de família e o aspecto de filhos. E olhando para esse lado, onde você também precisa fazer suas próprias escolhas e romper, mas ainda pertencer à família, porque todo mundo tem o medo de não pertencer. Exato. E nesse lugar de pertencimento, muitas vezes a gente pode repetir a história do pai, do avô. Como que é lidar com isso? Perceber isso, agora você trouxe até uma lucidez para si, né? Nossa, meu pai nesse aspecto também fez isso, eu fui dessa forma.
Então você está repetindo escolhas no lugar de pertencimento, porque tem um orgulho, uma satisfação, um afeto pelo seu pai. Mas eu quero observar junto com você e entender onde você começa a construir o que é seu. A romper com esse lugar, mas mantendo esse pertencimento de afeto. Foram escolhas diferentes, de diferentes aspectos, diferentes épocas, diferentes lugares. Eu vejo semelhança, mas eu não vejo igualdade nas escolhas. Meu pai, ele vinha de uma realidade onde ele não foi criado com carinho, com amor, entretanto, ele também teve essa questão de ter esses determinados traumas e principalmente de abandono. E eu não tive isso. Pelo contrário. Minha mãe, meu pai. Eu estava contando esses dias, né? Porque a gente está indo visitar, gente, a minha bisavó. Tataravó da Ariela, dona Tataravó Deusi. da Ariela e da Nina. E ela fará 93 anos 93 na sexta-feira, dia anos, 20. Sabe? Olha só, eu tava fazendo umas contas assim, porque eu não tive convivência com o genitor, mas eu tive convivência, né, um pouco com a família, né? E para mim aquilo foi uma alegria enorme, né? Enorme mesmo, porque eu tava contando com a Natália, eu tive pelo menos convivência com 5 bisavô e 5 avós. E é algo assim que... Tem gente que não sei, teve nem avó, eu né? tive minha avó e meu avô paternos, mas quando eu tinha 7 anos, o meu convívio com meu avô materno, foi encerrado. Os meus avós paternos, eu fui descobrir que eles ainda estavam vivos depois de grande. Eu já estava com 28 anos, mas infelizmente no ano seguinte eles faleceram. Não deu tempo nem de conhecer. Não tive tempo de conhecer. E o quanto isso é significativo na história de uma criança. E muito. O pertencimento, a identidade, a referência, o reconhecimento, que alegra saber que você faz parte. Faz parte. E mesmo, você fala muito assim do Paulo como o genitor. Não deixa de ser pai. É que o significado de pai é outro. Eu sei, eu não vou mexer nisso. Incomoda. Mas eu creio que tem o seu lado de significância e importância você saber da ausência. O quanto isso fere, o quanto isso dói, o quanto mexe. São aspectos de abandono, de certa forma, porque não reconhecer é abandonar. Eu acho que nesse tempo todo eu sou muito neutro a isso. Não tem algo que foi construído, tanto de raiva quanto de alegria também, né? Não houveram perguntas na sua infância com relação ao jeito dele? Você mesmo elaborar suas próprias perguntas? A família, né, dele, que são os meus avós, são os meus tios, né? Inclusive eu tive muita convivência com a minha tia, eu amo de paixão. Ela, assim, eu tenho muito sentimento, eu tenho muito carinho pela minha tia. Eu conheço a Priscila de longe, mas tudo que eu conheço é por você. Me conhecer de perto, você vai ver que ela é uma pessoa muito amorosa, muito carinho, a minha tia, né? Eles são também. E eu não tive essa convivência, então eu não posso dizer algo que eu não convivi. A ausência também eu não sinto porque eu tive o meu pai, né? E eles, quando eu era criança, eles tentavam me falar, né? Ele que é seu pai, né? Que no caso era o genitor. Mas com o tempo, eu sempre percebo, como eu sou uma pessoa de demonstrar, então eu acho que o meu pai, o Gerson, ele sempre demonstrou ser o pai. Então eu não tenho essa ausência. Então para mim não eu vou usar um termo antigo. Para mim não cheira e nem fede. Entendeu? É mais uma pessoa que eu já inclusive conversei, já depois de grande, é claro, já tive contato, mas sei lá, é alguém que você acabou de conhecer praticamente. Não que teve tem... seu papel importante, né? Mas eu acho que o restante do papel quem desempenhou foi outra pessoa. Pela construção que vocês tiveram, né? Sim. Morando juntos, passando pelos desafios rotineiros, como toda a família passa. Sim, meu pai, não que ele também tenha sido perfeito, eu acho que ninguém sai ileso desse mundo, mas o meu pai, eu percebia o melhor, eu já percebi, olha outra coisa também que eu tô tendo aqui de percepção? De percepção. Meu pai chegou a trabalhar, na época ele trabalhava como taxista,
Aí ele chegou a trabalhar à noite numa funerária. Às vezes acionavam ele e ele trabalhava de segurança. Meu pai chegou, gente, literalmente, minha mãe chegou a ser a Rochelle. Meu pai trabalhou em 3 empregos. 3 empregos para poder trazer o melhor. E nem sempre bem reconhecido por isso. Na verdade, nem sempre não, na maioria das vezes. Na maioria das vezes não bem reconhecido pelo conhecimento, muito mal remunerado, com explorado, certeza, né, na jornada de explorado em uma jornada. Eu via meu pai cansado, mas ao mesmo tempo nós passávamos determinadas necessidades e o meu pai, ele passava um dia inteiro e às vezes a gente dormia com fome, literalmente com fome. E meu pai chegava de madrugada cansado já com a comida, ele mesmo ia preparar e ele acordava a gente, filho, vem comer. Com a satisfação de poder entregar Exato. algo. E ali eu via que o cansaço dele ia embora. O cansaço todo dele ia embora. Assim como eu sei que acontece também em outras famílias, mas ali eu percebia que o meu pai, ninguém precisava falar obrigado para ele. É sempre bom a gente falar obrigado por tudo, né? Mas eu via a expressão do meu pai de satisfação, de perceber que ali ele, poxa, cumpri meu papel. Meu papel de homem, meu papel de responsável, meu papel de pai ali, que não tá só no nome como ele me deu o nome, tá no fazer, no dia a dia, de estar ali naquele momento e falar, poxa vida, meu filho comeu hoje, vou descansar agora um pouco e amanhã eu vou tentar de novo, que amanhã ele precisa comer de novo. Não só comer, como se vestir, precisa de alimento, precisa de amparo, de proteção também quando eu tô por aqui. Né? E que ele oferece isso sempre, né? Oferece. É um lugar de proteção que ele sempre busca trazer. É cercar vocês, é saber como estão, é falar, você não tá sozinho. Exato. Foi quando eu falei, por exemplo, a Ariela ficou doente, né? Que eu falei pro meu pai que a Ariela passou 5 dias no hospital. Ele perguntou, por que vocês não me falaram nada? Eu falei, não, pai, a gente tem a nossa vida. O senhor não se virava com as meninas, mas ele falou, meu filho, eu sou teu pai. Mesmo que às vezes eu não tenha dinheiro, às vezes eu tô com um carro, tô com alguma coisa, me avisa que todo mundo se junta e vai. A gente é família. Entendeu? É o aspecto de não se perder a união, né? Exato. De atender porque tem o tempo disponível, porque quer, que é coisas que a gente mais vê, sob a disposição de estar ali, de ser pai, de ter tempo. Olhando para essas suas referências, o que você faz hoje para não ficar nesse lugar de perdido? Eu acho que... Não que ele tenha sido perdido, mas eu entendo no contexto do que você trouxe, do que a gente compartilha no dia a dia, que quando temos afetado a nossa infância, os aspectos da adolescência, do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, a gente acaba trazendo essa carga para a vida adulta, quando nós assumimos esses determinados papéis de ir para a vida, de escolher morar sozinho, de escolher um relacionamento e começar uma família, às vezes não planejado, mas começamos. E fazemos de tudo para que essas referências não nos atrapalhem, mas elas acabam interferindo muitas vezes nos aspectos de escolha da nossa vida. Então, como é que você faz para dar o próximo passo? Não se sentir perdido ou tomar o cuidado de não repetir determinadas situações nas circunstâncias suas, de sua vida? Eu vou tomar como exemplo as jornadas que os povos realizavam antigamente. É muito fácil, por exemplo, para mim, para você chegar aqui no Simpacast, você chegar aqui no céu, porque a gente já conhece o caminho. Mas se a gente tiver que se deslocar para um outro local, nós vamos ter que olhar, por exemplo, um GPS, um jeito de chegar, né? E às vezes você olha tantas referências que você fica perguntando, né? Por que lado que eu vou? E quando a gente chega antigamente, né? E hoje em dia mesmo, você chega para uma coisa nova, não tem como você, pelo menos em um primeiro momento, se sentir perdido, né? Para saber que escolha ou que caminho tomar na Quando vida. que as dúvidas começam? Quando não tem resposta. E o processo? Quando você se depara com um processo que você não sabe fazer, o que te assusta, o que é que você faz? É quando é novo. Quando algo é novo. Sempre quando você... vai assustar, não sempre, é? Sempre. E às vezes a gente nem demonstra, né? Mas
Sempre tem algumas coisas que a gente quer tentar, às vezes Que é importante. É importante, é um investimento. O importante também assusta. É um investimento que você vai fazer, porque isso também afeta em casa. Determinadas escolhas, por exemplo, de ficar um pouco mais no trabalho e chegar mais tarde, você não vê a sua família, né, acordada ainda. Até porque aquilo ali, você fica pensando, poxa, amanhã eu já vou sair cedo de novo, eu não vou ver, e eu não dei um suporte emocional aqui. Até revela, assim, a gente fez essa troca, né, esse ano, a troca de papéis. Eu fui trabalhar fora, depois de 9 anos em casa. 11, né, se for olhar pelo aspecto de mais 2 anos ali. Enfim, 9 anos em casa. Só cuidando da maternidade, só cuidando da casa, cuidando de mim na medida do que eu conseguia. E nós tivemos a oportunidade de trocar esse ano de lugar. Eu fui trabalhar fora. O Duncan ficou responsável por cuidar das meninas, inclusive cuidou muito bem, fez um bom papel. Não assumiu o meu lugar de maternidade, ele foi o pai dentro do ambiente. Então, eu tive que olhar para esse aspecto dele enquanto pai e permitir que ele viesse a agir da maneira dele, cuidando da rotina, da forma que ele achava melhor, do que ele percebia das necessidades das meninas. Curiosamente, você trouxe até um papel cheio de anotações de rotina. Sim. Eu virei e falei, desculpa, tira isso aqui. Vou fazer do meu jeito. Eu levei. É porque na minha realidade, dentro do que eu já desenvolvi para mim, a construção de um planejamento se faz necessário porque eu vivi uma vida não planejada. E quando você vive uma vida não planejada, você chega a resultados que você não quer, certo? Porque se você não planejou, obviamente qualquer resultado vai acontecer como consequência de ações que você tomou, crendo serem as melhores naquele momento, mas que não trouxeram efetiva alegria, efetivação de um retorno financeiro às vezes. Então, assim, não planejar tem consequência. Então, eu pensava assim, a vida das meninas precisa ser organizada, planejada. Só que eu não estava conseguindo fazer. E aquilo estava me angustiando. Então, já que nós trocamos de lugar, eu repassei como eu gostaria de fazer. E muitas vezes, quando a gente troca de lugar, não é repassar como eu gostaria, mas ter essa abertura de entendimento, de entregar para o outro fazer a partir do que ele sabe, de como ele conhece. E é um desafio. Muita gente não entrega, e na maternidade a gente sabe que as mulheres não entregam. E eu tive que confiar em entregar, né, o espaço e tudo mais. Então, para trazer... Oi, pequenininha. Para essa pequenininha aqui... Filha, a gente não tá em casa, tá? Não pode riscar a parede. Tá não bom? Pode, pelo amor de Deus. O que a gente fez foi, nessa troca, perceber que muitas vezes na jornada dele, por exemplo, eu ficando fora mais de 10 horas, quando eu chegava em casa, ele dava uma satisfação de que, olha, eu não consegui hoje lavar essa louça, eu não consegui ainda cuidar dessa parte da casa, eu não consegui isso, mas as meninas estavam cuidadas. Então, eu não ligava, porque eu passei um dia inteiro fora. A única coisa que eu queria era olhar para eles, saber como estavam, passar um momento ali conversando com o Dan, ouvindo as meninas, dando risada, brincando um pouquinho, que é o que ele faz. Então, quando ele chega, o aspecto da casa incomoda, mas importa menos do que o nosso bem-estar. Em particular, eu nem ligo. E trocar de lado, porque a gente começa a perceber que essas neuras, essa coisa da casa impecável, de tudo lindo, limpo tem que estar, porque Sim. isso é bem-estar e benefício para todos, mas sempre no aspecto impecável de organização, não dá para acontecer, porque onde tem um ecossistema vivo, que é uma família, que são pessoas vivendo, a gente vai construindo esse lidar no dia a dia. E é importante mostrar para os filhos essa organização com o nosso próprio fazer. Não adianta eu colocar uma lista de tarefas como eu fiz e esperar a execução sem ter ensinado, sem ter aderido àquilo como um hábito também. Porque os filhos repetem hábitos, os filhos vão repetir o modelo do que você apresenta ser no dia a dia. Então, foi importante. E olhando para essas referências, eu queria te fazer um bate-bola. Eu vou te falar algumas frases ou palavras e você me retorna. Filho é para mãe? Não. Filho para quem cuida. Responsabilidade. Papel que se assume. Família. Escolha.
Ser pai é? Ser pai. Poxa, tem tantas coisas. Mas é amor. Ser meu esposo? Amorzinho. Desafio. Foi muito bom conversar com você, amor. Também, amor. Foi muito bom mesmo. Espero que esse encontro de hoje ele consiga contribuir com a visão de outras pessoas que estão nesse lugar assumido, porque como você mencionou, ser pai é uma escolha. E isso vem até de história, se a gente for olhar lá para longe, né, para trás assim no período de Roma, quando era conquistadora do mundo, o papel ali de pai vinha por esse lugar de reconhecimento. Muitos eram assumidos assim, adotados, né? E havia assim um significado de maior importância do que aquele que era filho legítimo, às vezes, consanguíneo, né, que se fala. Então é bonito de ver. Eu te parabenizo por todos esses desafios assumidos, porque eu sei que não é muito fácil. Na nossa jornada, na nossa rotina, a gente busca entregar o melhor, sempre se renovar e muitas vezes se vê perdidos no por onde começar, mas não deixa de lidar com responsabilidade em atender essas demandas que vêm. Tanto em parceria, que é uma das coisas que também pode ser até um outro encontro aqui para ser discutido, sobre esse lugar de dividir para somar e não de deixar a responsabilidade só sobre um, com determinados aspectos ou só sobre outro, né? O que eu quero deixar aqui, não como referência, tá? Porque eu não gosto muito dessa de ser influencer ou algo... Existe pai exemplar? Meu Deus. Para que público? Para que família? Mas o que eu posso dar de receita de bolo, né? E cada um faz do jeito que achar melhor, põe o tempero que achar melhor, o ingrediente que achar melhor, é que ser pai, né, ela tem a ver mesmo com a escolha da responsabilidade, em que você, naquele momento que você se tornou o pai, você escolhe ali priorizar tomadas de decisão em conjunto. Não mais algo só voltado a você. Não que não tenha que ter a individualidade. Precisa e deve ter. Mas a maioria das escolhas que você realizar vai ser tomada em conjunto. Então não é uma receita de bolo pronta, mas é um ótimo caminho da questão da responsabilidade. E você entender como homem mesmo, ou quem assume esse papel de referência, né? Às vezes tem as pães na vida, né? Mãe de gravata. Mãe de gravata, né? Ou pai também. Tem pais, né? Que a de mãe... avental. Isso, exatamente. Trocam de lugar. Troca esse lugar. E quem assume necessariamente esse papel ter essa tomada de decisão. Porque amor é decisão. Perfeito? Perfeito. E assim, com muita satisfação com o que ouvimos hoje pelo nosso bate-papo, a gente encerra o Pode Reparar. Muito obrigado. Obrigada.